Olá, que ótimo ter a nossa audiência aqui para mais uma análise de hoje. Vamos direto ao ponto porque o assunto é gigantesco. A gente está falando de um ponto de virada estrutural na economia digital global, um mercado que deve ultrapassar a marca absurda de 5 trilhões e 430 bilhões de dólares até 2026. É muito dinheiro. E no centro de tudo isso, o colapso da precificação tradicional de tecnologia na era da inteligência artificial. Isso mesmo, a forma como compramos e vendemos software nas últimas décadas está sofrendo uma fratura fundamental e entender o porquê disso é, sem exagero, essencial para o futuro de qualquer negócio. Para a gente começar com o pé no acelerador, dá só uma olhada nessa citação direto do nosso material de origem. O CEO da Software colocou o dedo na ferida. O modelo de cobrança por hora de tecnologia acabou. Só que ninguém quer ser o primeiro a dizer. Uau! É o famoso elefante na sala, né? Aquela cobrança por hora, aquele pilar sagrado das consultorias e fábricas de software. Pois é, tá com os dias contados. É uma afirmação super ousada, mas que reflete perfeitamente a tensão que está rolando nos bastidores do setor corporativo agora mesmo. E isso leva a gente direto para o grande paradoxo da nossa atualidade. Pensa bem, projetos de IA e automação que antigamente levavam meses e meses de desenvolvimento super rigoroso, hoje estão rodando em produção em questão de semanas. Agentes autônomos estão resolvendo problemas em dias. Mas, e sempre tem um mais, né? Os modelos comerciais que governam esses contratos continuam totalmente congelados no passado. Gente, é literalmente como comprar um carro esportivo de última geração e tentar pagar o combustível com base na quantidade de capim que um cavalo comeria. Simplesmente não faz o menor sentido. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Número 1, a gente vê o fim da cobrança tradicional. 2, o paradoxo da IA agêntica. 3, o risco moral e os incentivos. 4, a nova economia de resultados. E para fechar, número 5, Unit Economics na era digital. Bora lá? Ponto número 1. O fim da cobrança tradicional. Historicamente, o mercado sempre ficou balançando entre dois extremos. De um lado, a gente tem o velho e conhecido modelo de Time and Material, ou TM, focado em faturar o tempo e o esforço humano. Ele é ótimo porque dá uma flexibilidade gigante para mudar de rota, mas gera aquela imprevisibilidade no orçamento que dá pesadelos em qualquer departamento financeiro. Do outro lado da moeda, temos o escopo fechado, ou Fixed Price. Ele promete segurança total para o orçamento do cliente, cravando um preço antes mesmo da coisa toda começar. O problema é engessado demais. Se a tecnologia avança ou o mercado dá uma guinada no meio do projeto, tentar adaptar esse escopo vira um pesadelo absoluto de renegociações. E quando a gente olha para a transferência de riscos e incentivos nesses modelos, a dinâmica é bem fascinante. No SaaS tradicional, aquele cobrado por usuário ou assento, o risco fica todo com o cliente, que acaba pagando por licenças que ninguém usa, o famoso shelfware. Já no modelo Time and Material, o risco pesa demais para o cliente de novo, porque ele acaba financiando as ineficiências e a curva de aprendizado do fornecedor com um orçamento que, adivinha, pode inflar sem limites. Agora, no escopo fechado, a balança vira. O fornecedor é quem absorve o risco dos atrasos. Resumindo a ópera, esses modelos de legado quase sempre terminam em incentivos totalmente desalinhados entre quem está comprando e quem está vendendo tecnologia. O que nos leva ao ponto 2, o paradoxo da IA agêntica. É aqui que a coisa fica brilhante e um pouco maluca. Presta atenção nesse paradoxo econômico. Se um algoritmo de IA agêntica reduz a necessidade de intervenção humana em 50% e a empresa de software cobra por assento de usuário humano, ela está, na prática, punindo a si mesma por criar uma ferramenta eficiente. É isso mesmo, cada automação bem-sucedida corrói diretamente a receita do próprio criador do software. Continuar cobrando licenças por humano quando a ferramenta foi criada justamente para tirar o humano do processo, bom, é um atrito comercial totalmente insustentável. Para a gente ver o impacto prático disso no mundo real, a evolução de preços do Agentforce da Salesforce é o exemplo perfeito. Acreditem se quiser, eles tiveram que mudar a estrutura de preços 3 vezes em só 18 meses. Começou assim, cobravam $2 por conversa, num modelo ali quase focado em resultados. Aí deram um passo atrás para um modelo de consumo puro, cobrando 10 centavos por ação do algoritmo. E no fim das contas, tiveram que adotar um modelo híbrido, socando uma licença base pesada por usuário, ali na casa dos $125. Esse vai e vem todo mostra o mercado suando frio em tempo real, tentando encaixar a inovação autônoma dentro dos velhos orçamentos corporativos. E assim entramos no ponto 3, risco moral e incentivos. No fundo da questão, tudo se baseia no que a gente chama de teoria da agência. Quando uma empresa terceiriza a tecnologia, rola um cabo de guerra constante.
Pensa comigo, o cliente paga a conta, mas quase nunca tem aquela expertise técnica profunda para ficar vigiando cada linha de código ou esforço diário da equipe de desenvolvimento. O fornecedor é quem detém o conhecimento. E isso cria uma assimetria de informação gigantesca. Ou seja, nenhuma das duas partes tem uma visão perfeita sobre os reais incentivos da outra. E é exatamente esse desequilíbrio que abre a porta para o tal do risco moral. Trazendo isso para o dia a dia, num contrato de horas abertas, o comportamento egoísta pode ser simplesmente prolongar o trabalho de propósito só para faturar umas horinhas a mais. Já num contrato de preço fixo, o risco moral toma uma forma bem mais perigosa. O fornecedor, para tentar salvar a própria margem de lucro que já está exprimida, começa a pegar atalhos na arquitetura, pula a fase de testes e entrega um código completamente lotado de dívida técnica. E como o cliente não tem como auditar o software microscopicamente enquanto ele é construído, essas ineficiências acabam passando batido. E é aí que entra o nosso ponto 4, a nova economia de resultados. O grande pulo do gato aqui é mudar o foco da palavra esforço para a palavra impacto. A precificação baseada em resultados simplesmente pega aquele atrito que a gente acabou de falar e joga pela janela, porque ela une os interesses do cliente e do fornecedor. O nosso material de origem cita o exemplo da Software, que está liderando esse movimento com o que eles chamam de Outcome Pods. Em vez de ficar mandando fatura de horas trabalhadas, a precificação usa tokens de resultado. O risco financeiro passa a ser compartilhado. O cliente faz um investimento inicial bem menor e o fornecedor ganha multiplicadores com base na entrega real dos KPIs de negócios que foram combinados lá atrás. Ou seja, ninguém ganha nada se o software não gerar impacto de verdade. Justo, né? Claro que uma mudança desse tamanho não acontece da noite para o dia no mundo corporativo. Hoje, até 85% dos provedores de SaaS estão adotando pacotes contratuais híbridos para fazer essa ponte. Funciona assim. Primeiro, vem uma assinatura base, que garante aquela previsibilidade que os departamentos financeiros tanto amam. Por cima disso, entram os pacotes de créditos ou tokens baseados no consumo real das APIs de inteligência artificial. E a cereja do bolo é a terceira camada, as taxas de sucesso ou multiplicadores de performance. É uma saída super inteligente para estabilizar o caixa das empresas, enquanto todo mundo se adapta a essa nova era autônoma. Chegamos ao nosso quinto e último ponto, Unit Economics na era digital. Tem um número absolutamente crítico para a gente prestar atenção nessa revolução: 120%. Pesquisas mostram que empresas que adotam esses modelos híbridos e de cobrança por consumo estão experimentando expansões massivas de retenção de receita líquida, batendo e frequentemente passando dessa marca de 120%. E por que isso acontece? Porque conforme o uso das ferramentas de IA cresce de forma orgânica e vai gerando valor para o cliente, a fatura também cresce junto, no automático, sem todo aquele estresse de ter que sentar e renegociar compra de novas licenças a cada trimestre. Outra proporção que a gente não pode ignorar é 3:1. Essa é a relação ideal entre o valor do ciclo de vida do cliente, o LTV, e o custo de aquisição de clientes, o CAC. Basicamente, a regra de ouro para a saúde financeira no mundo dos SaaS diz que cada dólar que você investe para fechar um contrato novo precisa gerar pelo menos 3 vezes mais valor ao longo da vida desse cliente com a empresa. É uma métrica dura, impiedosa até, mas que separa muito bem as startups que têm um futuro viável daquelas que estão só queimando dinheiro numa ilusão. E já que o assunto é queimar caixa, dar uma olhada nas margens revela um cenário bem hostil. Enquanto o SaaS tradicional surfa tranquilo em margens brutas ali entre 75% e 85%, o jogo para quem foca em inteligência artificial é bem mais pesado, com margens super exprimidas caindo para a faixa dos 50% a 60%. O grande vilão dessa história? Os custos gigantescos de computação em nuvem e a infraestrutura de GPUs que o processamento desses algoritmos exige o tempo todo. Esse custo direto é tão alto que mudar para uma precificação baseada em uso deixou de ser só uma tendência bonitinha e virou uma questão de sobrevivência absoluta. E como fica ao lado de quem compra tecnologia no meio disso tudo? Bom, adotar práticas de Cloud FinOps virou obrigação. Com essa cobrança super fragmentada da IA, onde milhões de frações de centavos podem ser cobrados por agentes autônomos a cada minuto, os líderes de suprimentos precisam do FinOps desesperadamente. Sem uma governança de custos em nuvem muito bem amarrada e uma telemetria rigorosa, as empresas estão a um pequeno tropeço do famoso choque de fatura, sabe? Aquela surpresa desagradável quando o orçamento mensal de tecnologia explode totalmente fora de controle por causa de um pico de uso que ninguém monitorou. O que deixa a gente com uma provocação final gigante. A infraestrutura de como entregamos software mudou para sempre. A produtividade, como a gente viu, explodiu. E aquele modelo tradicional, ruiu. Então, a grande pergunta que qualquer líder de negócios ou de tecnologia tem que se fazer agora não é mais se
Os contratos vão mudar, mas quando a sua organização vai ter a coragem de ser a primeira a reescrever as regras do jogo para essa nova era de resultados autônomos? Bom, espero que essa nossa exploração de hoje tenha ajudado a iluminar a urgência de tudo isso. Fiquem de olho e até a nossa próxima análise.